Deus é bom. Vocês estão bem? Vamos fazer uma confissão de fé. Levanta a sua Bíblia, se estiver no celular ou no tablet. Vamos dizer: Senhor, eu estou aqui para ser confrontado, para ser ensinado, para ser ministrado, encorajado, levantado por essa palavra. Eu receberei com mansidão e eu te dou graças em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus, realmente glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pegando aqui as letras aqui. Me acostumando com óculos. É uma bênção. Quero fazer menção a hiperóticas. O nosso irmão Neemias e Marilyn. Não sei se eles estão aqui hoje. Estão aqui? Ah, eles estão ali. Fiquem em pé vocês dois. Que maravilha. A gente dá uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Pode sentar. Meu Deus. Eu fico pensando, e pessoas como Marilyn, como Neemias e Maria José, aquela turma toda ali, eu fico pensando onde esse povo estava. Pessoas como eles, a gente pensa, onde esse povo estava que não estava conosco antes, né? Eu vejo aqui o meu segurança, a esposa dele, né? Dandan, a esposa, e muitos, Tiago, que não está aqui hoje, que domingo que vem vamos estar, ele tem que trazer a taça, né, de campeão para a gente ver, e muitos outros. Onde vocês estavam, que não estava conosco, o Major, Maria Roberta, sua filha Maria Fernanda, todos. Onde vocês estavam? Deus estava preparando vocês para quando chegarem aqui, ter convicção que esse é seu lugar. Amém. E eu faço menção a hiperóticas pelo carinho de Neemias, de Marilyn, pelo atendimento, pela qualidade do produto. Gente, eu nunca fui para uma médica tão excelente como a doutora Débora. Eu nunca vi. Eu tenho 2 médicos assim que são referências que me atendem, que é o doutor Roberto Cinta, meu cardiologista, e agora a doutora Débora é, sinceramente, top dos tops. Muito bacana, muito bom. Então, se você quer insistir com uma visão um pouco ruim, você crê para cura, ou então crê para um óculos, procura hiperóticas. Amém? O atendimento é hiper, e o preço é hiperfracionado. Tem uma conversinha. Você é da Verbo da Vida, conversa com ela, atendimento bom. O que puder fazer, eles vão fazer. Só não vão tomar prejuízo. Amém? E Deus é bom. Obrigado a você, Neemias, Marilyn. Muito bom. Nem pensei em fazer isso antes, nem projetei. Foi algo no meu coração espontâneo. Nem pensei em falar do coral, nem pensei nessas coisas todas. A gente vai falando o que vem no coração. E Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Então, hoje é Santa Ceia. Ainda tem alguns irmãos em pé lá atrás. Qualquer coisa, afasta aí a roupa, bota mais cadeira aí. E Deus é bom. Tem uma vaga aqui, se quiser, não sei. Tem ali. Os diáconos procurando vaga aí para a galera. Amém? Deus é bom. Então, o Senhor tem inclinado o meu coração já. Das últimas 3 mensagens, 2 foi acerca de filhos, crianças, adolescentes, jovens, essas coisas. E hoje eu quero concluir a 3ª mensagem. Das últimas 3, 2 foi acerca disso. A outra eu falei sobre identidade, não sei se você lembra, né? Foi muito boa, por sinal. Sou suspeito em falar, mas eu não tenho nenhum mérito do Senhor, é o Espírito Santo. Então, o Senhor tem me inclinado a ensinar sobre a importância que uma criança tem. Na EBD do dia 17 eu ensinei que as crianças também fazem parte da vida cristã. No domingo passado eu ministrei sobre pais, os verdadeiros professores. E hoje eu quero ensinar pais, os verdadeiros professores, a parte 2. Eu quero dar continuidade e fazer uma revisão sucinta do que eu já venho ministrando. Uma revisão muito sucinta, né? Nós vimos na aula passada, no domingo passado, quando o rei Ezequiel, acho que é Ezequiel ou foi Ezequias, não me recordo, não era meu amigo, não tenho muito
recordação do nome dele, se era Ezequiel, o professor me ajude, se era Ezequiel ou Ezequias, o rei, que o Senhor disse, põe em ordem a sua casa, foi muito forte, não é? Ezequias, né? Ezequias. Você falou, Diego, eu fiquei meio desconfiado, mas quando ele falou, tive mais certeza que ele é professor. Ezequias, põe em ordem a sua casa, não é? Deus quer que a sua casa esteja em ordem. Vimos ali os filhos do sacerdote ali, não é? Que coisa, às vezes nós somos relapsos, negligentes, só apenas ficamos, faça isso, filho, mas se não punir, não adiantou nada, entra no ouvido e sai no outro, né? Vimos isso na vida do sacerdote ali. Mas só para termos uma ideia do quanto o que eu ensinei foi tão importante, escuta isso. Vou beber água que eu vou ler um pouquinho, quero que você preste bastante atenção. Antes de prestar bastante atenção, eu queria saber, os diáconos fiquem preparados, eu queria saber se existe algum visitante de primeira vez. Se você entrou aqui pela primeira vez, levanta sua mão, vejo 1, 2 pessoas, 3. Fiquem em pé vocês que estão de primeira vez para a igreja conhecer vocês. Vamos dizer para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, você, amigo visitante, tem um jovem aqui, outras pessoas lá atrás, 3, 4, 5 visitantes mais ou menos. Vocês são muito bem-vindos, amados do Senhor, e obrigado pela visita. Então, só para termos uma ideia, voltando aqui para o assunto, preste bem atenção do quanto o que eu ensinei foi muito importante. Escuta isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria incluiu pela primeira vez em 2021, no Tratado de Pediatria, o tema saúde mental entre crianças e jovens, de acordo com o UNICEF. O UNICEF é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Pelo menos 1 a cada 7 crianças e jovens entre 10 e 19 anos convive com algum transtorno mental diagnosticado. Além disso, por ano, em todo o mundo, e tem pai que nem percebe isso, por ano, em todo o mundo, cerca de 46 mil adolescentes cometem suicídio. Desde 46 mil por ano. Desde 2013, durante todo o mês de setembro, milhares de campanhas são feitas como alerta ao suicídio em todo o Brasil, o Setembro Amarelo. Foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, durante a campanha de 2021. O Ministério da Saúde trouxe dados alarmantes da última década. Entre 2010 e 2019, ocorreram mais de 112 mil mortes por suicídio no país, o que configurou a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Agora ouça essa observação. O órgão também afirma que há um conjunto de fatores relacionados a este comportamento suicida por esta faixa etária. Ou seja, qual o motivo? Dentre os quais se destacam os sentimentos de tristeza, depressão, ansiedade, baixa autoestima, abusos físicos e sexuais, olha isso, falta de amigos e suporte de parentes, exposição à violência, discriminação do ambiente escolar e o uso de álcool e drogas. Ou seja, como eu venho ensinando, a simples aproximação, laços afetivos dos pais podem evitar esses problemas. Um dos motivos é a ausência emocional dos pais. Eles relatam de amigos, não se sentem amigos. Outros estudos indicam que a solidão vivenciada antes dos 19 anos de idade pode ter relação casual com a depressão na adolescência e abuso de álcool na juventude. Brigas de casal também produzem efeitos negativos na saúde emocional das crianças. Infelizmente, os fatos apresentados são a realidade de muitas famílias. Então, os bons exemplos dos pais trazem segurança para os filhos. E há anos eu venho falando isso, que problemas de droga, de criminalidade, não se resolve aumentando o número de escolas ou ajuda,
ou de presídios, se resolve com criação familiar. Problema de drogas, criminalidade, se resolve na família. Pais que são modelos, pai e mãe que são referência. Olha a importância. Então, se formos observar, que eu ensinei em Provérbios 22:6, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, Efésios 6, do 1 ao 4, todos se lembram dessa passagem. Podemos resumir que, e concluir que, não há ensino sem afeto, não há afeto sem aproximação, nós aprendemos isso. Fui dar um arroto. Por isso que eu parei, não foi charme não. O amor corrige, amém? Mas incentiva, galardoa, e muito mais coisas que nós ministramos que são chaves para evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de transtornos entre as crianças, adolescentes, jovens que eles enfrentam. Então, a simples amizade e afeição dos pais já livra os filhos do calabouço, conforme esses dados que nós lemos. E eu falei, domingo passado, a educação bíblica com afeto pode afetar positivamente a construção do seu filho. E essa falta de educação, essa falta de proximidade, de afeto, pode também afetar negativamente o destino do seu filho, conforme Provérbios 22:6. Agora, presta atenção. Resumo de todas essas dicas que eu dei. Dê menos presente para o seu filho e brinque mais com ele. Amém? Seja criativo. Seja amigo. Procure. Porque quando o pai dá presente, é porque o pai está se excluindo. Vocês estão comigo? Seja mais amigo. Seja amigo, aliás. Procure se interessar pelas coisas de seus filhos. Se não fez isso na infância e adolescência deles, procure aproximação agora. Crie laços afetivos. Diga para o seu vizinho, crie laços afetivos. Agora, vou fazer uma pergunta. Você já parou para pensar nesse nome, laços afetivos? O que é que acontece quando você laça alguém? Você prende ela a você. Os laços afetivos, um eu te amo, um abraço, um elogio ao seu filho, ressaltando uma virtude dele, é um laço eterno. Ele vai ficar, ele pode casar, pode ficar velho. Quando a Bíblia diz, quando ficar velho, não se desviará dele, do caminho do Senhor, também não se desviará de você. Antes de fazer algo errado, vai ter a imagem do pai e da mãe. A profeta Rita, eu estou olhando para ela, eu me lembro, eu sinto melhor chamar profeta do que apóstola, né? Porque apóstola é meio esquisito o nome. A profeta Rita, eu acho, né? Não sei se você acha também. Ela até hoje fala da mãe dela. O que são isso? Digam, laços. Laços afetivos. Vocês estão comigo? Laços afetivos, ressaltando tudo. Você pega toda a mensagem. Aqui são partes, amém? Não estou ensinando toda a verdade, tudo aquilo que existe na criação de filhos. Mas receba com amor e mansidão. Laços afetivos que marcam a gente. Minha mãe dizia, Fabinho, eu confio em você. E ela sempre ressaltava as minhas virtudes. Então, quando os meus colegas iam usar Roupinol ou diazepam, qualquer coisa errada, eu me excluía, porque alguém confiava em mim. Eu estava enlaçado no amor de minha mãe. São laços. Então, os filhos estão soltos porque faltam laços. Vocês estão comigo, gente? Aleluia. Provérbios 22:15. Recomeçando o assunto. Provérbios 22:15. Provérbios 22:15 diz:
na King James. Tem uma versão bem conhecida. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Mas na King James diz, a tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Então, o que deixa claro nessa passagem? Essa passagem deixa claro que nenhum filho, diga comigo, nenhum. Fala para o seu vizinho, cutuca ele, nenhum. Diga ele, nem o seu. Então, nenhum filho, seja do casal mais ungido que você acha, seja do irmão Reagan, seja de quem for, nenhum filho nasce perfeito. Se a Bíblia diz que a estultícia, a tolice, o vício, algo já está ligado à criança, o vício do mau comportamento, a tendência. Então, todos nascem com um defeito que precisa ser corrigido. Mas que nasce, uma tendência que é adquirida. Talvez com uma folha branca e coisas estão sendo escritas. Às vezes pode estar colocando de forma errada, vocês estão comigo. Tem aquela tendência a algo, tendência a outro algo. Então, os pais, está aqui implícito, precisam detectar pela observação as tendências dos seus filhos a fim de educá-los. Tendências que são aprendidas. E eu me lembro que tinha uma casca de banana. A notícia está uma casca de banana, dizendo tendências que são nós estávamos descendo, viciado, passou por cima. Quero corrigir isso. A gente vai falando, se empolga, mas que nasce, só sei que eu talvez com uma folha branca e coisas estão sendo escritas. Eu disse, você nunca vê na casca de banana? Pegue, meu. Tem aquela tendência a algo, tendência a outro algo. Então eu me lembro uma vez que no antigo endereço que eu morava, no condomínio, isso já tem mais de 15 anos, mais ou menos. E eu me lembro que tinha uma casca de banana, e nós estávamos descendo, morávamos no primeiro andar, descendo, a árvore passou por cima, olhou e foi, e passou. Pelo menos eu acho que ele olhou. Só sei que eu aproveitei a oportunidade para detectar algo. Eu disse, Aleph, você não está vendo a casca de banana? Pegue, meu filho. Então ali eu pude detectar mas que nasce a uma possível talvez com uma folha branca e coisas estão sendo. Foi incrível que passado alguns dias, eu não me lembro quantos dias, se não foi no dia posterior, que João Pedro viu uma casca lá de banana. E eu não falei nada, eu observei. João Pedro pegou a casca e jogou no lixo, sem eu pedir e sem Cássia pedir. Diga para o seu vizinho como os filhos são diferentes. Amém? Então, que essas situações e muitas outras, que não convém falar agora, que eu observei, que os nossos filhos são diferentes. E é um erro fatal da mesma educação. Precisamos observar. Os pais são os melhores professores que um filho pode ter. Papai e mamãe precisam observar as tendências. Eu observei que Aleph teria a tendência à acomodação e João Pedro, talvez eu tivesse errado na minha observação, mas eu não quero pagar para ver. Então comecei a observar, a passar tarefas, a ensinar, a pegar no pé dele. E João Pedro tinha tendência a querer fazer tudo e a possivelmente ser alguém que só vai dizer sim para todo mundo, que agradar todo mundo, não vai agradar ninguém, e a tendência a ser explorado. Oh, aleluia. Então, não pague para ver. E alguns pais dizem, mas deixe. O filho não quer dividir nada. Bate na cara do pai e da mãe, a mãe... Você não está vendo isso? Não, deixa a criança, justamente porque é a criança que tem que ensinar no caminho que deve andar. Tem que observar essas coisas. Às vezes, justamente, é uma tendência de ser egoísta, não quer dividir.
futuramente vai ser um avarento. Tendência a ser avarento. Não começa, se é na criança que começa essa tendência, que não teve pai e mãe para observar. Você precisa entender que seu filhinho pode ser bonitinho para você, mas talvez para mim seja feio, porque é mal educado. E você tem que abraçar, beijar e dar um presente para aquela pessoa que lhe amou o suficiente para dizer: mulher, corrija o seu filho. Você pensa que ele começou a ser bandido? Foi agora? Foi não. Foi quando trouxe o lápis da escolinha e você não observou. Oh, aleluia. Ficou bom. Meus amigos psicólogos, Aleph, Rejane e a filha de Selminha, sempre, Vanessa, é porque eu confundo sempre com a outra. Eu já nem ia falar o nome da outra. Depois me ensine, me corrija qualquer coisa. Eu posso ter errado na etimologia do erro. Ninguém nasce bandido, vocês estão comigo? Mas é adquirido com comportamento, com... Tá? E Vanessa não vou perguntar, vou cometer. Então, por exemplo, às vezes uma tendência de querer tudo fácil. Tudo fácil. Só quer receber. Tem que observar isso. Em alguns casos, os próprios pais colaboram. Dizem sim para tudo, dão coisas demais, não passam tarefa para os seus filhos, a fim de que eles entendam. Passar tarefa é a melhor ferramenta educativa para entender a dinâmica do galardão. Se lembra quando eu falei em Efésios 6? Pai, não provoque a dos nossos filhos, cai na disciplina, mas o que é que diz antes? Filho, obedece, honrar o seu pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. O que é isso? É Deus sinalizando que a dinâmica da educação de galardão funciona. Deus vai dar para o filho vida longa, saúde, galardão. Essa troca é saudável. Então, um pai que quer dar tudo, só diz sim, gera uma tendência no filho de querer tudo fácil. Então, ele não vai entender nunca a dinâmica de galardão, de semear e colher, do sim e do não, da ação e reação, coisas que são leis estabelecidas por Deus e que no dia a dia ele vai enfrentar, e você precisa, como pai, preparar o seu filho para o dia a dia. Oh, aleluia. Então o filhinho precisa aprender a forrar a cama, a varrer uma casa, ajudar você que é pai a lavar o carro, a arrumar o seu quarto, antes da diversão, fazer o dever. Não confie que ele fez. Amei hoje quando Vivi disse: eu não confio que você fez. Eu vou olhar. Vivi é a irmã de Jojó e William, a mais velha. Isso mesmo. Não pague para ver. Ele acha que fez. Tem pai confiando demais nos seus filhos. Não confie demais nos seus filhos. Uma vez eu ouvi Josué Gonçalves dizendo: bem-aventurado o homem que tem a mulher bisbilhoteira, bem-aventurado os filhos que têm os pais bisbilhoteiros. Então observe essa tendência que às vezes nós colaboramos, de querer tudo de mão beijada. Tudo de mão beijada é terrível. O menino não quer nem botar café mais. Tudo de mão beijada. Isso pode corroborar para um futuro praticante de furto e roubo. Eu preciso falar abertamente. Porque ele quer tudo fácil. Sempre teve tudo fácil. Então, como eu falei, observar se ele não pegou algo de algum colega da escola. Se ele disse que o colega deu, pergunte quem é o colega. Que você quer conversar com um colega para confirmar. Pergunte quem é a mãe do colega. Então, os erros do seu filho têm que ser detectados não para você profetizar ou criticar, mas para corrigir, para educar. Então, em geral, em linhas gerais, precisamos detectar se nossos filhos, se eles mentem,
Não é para sorrir se ele está mentindo. Se ele é desonesto e você acha que isso é ser esperto, ele vai tomar um toco grande lá na frente. Vai ser um futuro mau caráter. Se são desonestos, então você precisa corrigir os seus filhos, observar as tendências e também observar as virtudes e elogiar as virtudes e galardoar as virtudes. E você, pelo amor de Deus, que acha que essa palavra não é para você, um dia você vai ter filho. Deus está lhe preparando. Em geral, também precisamos detectar os sentimentos dos nossos filhos. Tendências ao medo, à ansiedade, à depressão. Ciente de que a sua aproximação, o seu afeto, vai trazer segurança para eles. Amém? E pode vir a diminuir ou até evitar que o seu filho entre em depressão ou angústias, medo, ansiedade. Conheça um adolescente com depressão, conheça um pai que não transmite segurança. É tanto que essas doenças geralmente são de famílias desfaceladas. E a pior coisa é um pai presente fisicamente e ausente emocionalmente. 1 minuto para vocês pensarem. Eu acho que é muito, né? São 6h56. Já 6h56. Agora, cientes também que eu e você precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Exemplos de quê? De alegria, coragem, moderação, paciência, equilíbrio emocional. Vamos aqui, 2 Timóteo 1:3. Está recebendo de Deus? Então, hashtag socorro a minha família. Deus quer socorrer a sua família. Deus quer mudar a sua família através de você. Amém? Nunca é tarde para recomeçar. Se eu não fui um bom pai, não dei afeto, e meu filho hoje é distante de mim, nunca teve uma aproximação afetiva, nunca fui uma inspiração, um exemplo para ele, o que eu faria hoje? Eu ia atrás de todo esse prejuízo, primeiro sentando com meu filho e dizendo que a partir de hoje ia ser diferente e pedir perdão. Segundo, eu ia começar a elogiar mais o meu filho, a sair com ele sozinho, cinema, jantar, passear, levava ele para jogar futebol no campo, mesmo ele sendo adulto. Ia ter aproximação. Depois disso, eu ia meter lá. Isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. O que ia acontecer? Ele ia abaixar a cabeça. Ele é meu pai. Ela é minha mãe. Vocês estão comigo? Porque você se comportou como pai e como mãe. Não só como alguém que foi um genitor ou a genitora. Parir, todo mundo faz isso. Assim como existem muitos homens e poucos esposos, muitas mulheres e poucas esposas, existem muitos genitores, mas poucos são pais. Oh, aleluia. Deus é bom. Está tudo bem? Pega para o seu vizinho se está tudo bem. Eu não quero criticar ninguém aqui. Mas eu estou consciente de que quando nós ensinamos a palavra, nós não agradamos todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Vocês estão comigo? Aleluia. Vamos ver aqui. Preciso beber água. Está muito tenso aqui, a gente sente. Minha mãezinha sente muito, graças a Deus, mãe Ritinha, minha profeta, ela sente muito isso. Quando eu estou sentindo algumas pancadas assim, o pessoal fica como fosse. Ela já começa a orar em língua. 2 Timóteo 1:3 em diante. Todos abriram? Vai estar aqui, a mídia vai colocar para você também. Rendo graças a Deus, a quem sirvo
com a consciência limpa, como os serviram meus antepassados. Então, Paulo já fala aqui que recebeu uma boa influência dos seus antepassados, dos apóstolos, dos personagens bíblicos. Eu não conheci ninguém tão zeloso como Paulo. Onde ele viu isso? Dos seus antepassados. Zeloso com as coisas de Deus, com a lei. Ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações, recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em ti. Então, os filhos aprendem com o ensino, mas também com a influência, com o exemplo de seus pais. A fé que habitou na avó Loide e na sua mãe Eunice. Então, esse ensino com afeto que ele teve com a avó, com aproximação, traz inspiração. Então, onde eu quero chegar? Não adianta detectar medo ou ansiedade ou tendência à depressão em seu filho se você passou para ele esses mesmos sentimentos. Se você precisa também, como pai e minha mãe e mãe, você precisa mergulhar na palavra. Você não pode mais. Existem pessoas que dependem de você. Eu não posso ser um pastor mimimi. Hoje eu não quero, hoje não, eu estou cansado. Existe um povo que depende de mim. São filhos espirituais. Eu não tenho tempo a perder. Eu estou correndo a carreira. Eu preciso ser um exemplo. Eu preciso ser a voz de Deus para esse lugar. As minhas ovelhas precisam ouvir minha voz e detectar. Esse é o meu pastor. E receber de Deus, ter segurança. É assim na sua casa. É assim que deve ser na sua casa. Então você, papai e mamãe, tem que transmitir fé para os seus filhos. Como Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, um jovem Timóteo cheio de desafios. Vocês estão comigo? Porque não adianta só detectar, e eu repito isso, ansiedade e medo neles, essas tendências, se você mesmo precisa ser sarado nessas áreas. Como eu posso, pastor Fábio, mergulhando no Senhor, na palavra, na confissão da palavra. Acaba hoje essa sentença diabólica na sua vida. Obras de macumbaria, de feitiçaria, que foram feitas lá atrás. Em alguns casos aqui. E até hoje você tem medo. Quer acabar com a sua vida. Foi mandou que baste que dolobroste que talabama. Tu que petes tu me de que dalamo ete que te basso kodoba. Mas o Senhor está dizendo, olhe para frente, porque em Cristo tudo se fez novo. Não deixe essa magia do engano enlaçar você, porque antes disso eu enviei meu filho e coloquei você debaixo de laços de amor, para que você hoje possa olhar para mim, não para o passado, e correr a carreira. Você é capaz de correr a carreira. Oh, aleluia. Então acaba hoje essa sentença de medo, de ansiedade, de insegurança. Se você pariu, você é mãe. Você é pai. Você é uma referência de Deus na sua casa e ponto final. O que passar disso é do maligno e ele está caindo por terra hoje, em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa. Você nasceu para produzir. Então Deus está dizendo, esquece o passado. Amém? Então, papai e mamãe precisam deixar essa desculpa, mergulhar na palavra e avançar. Oh, aleluia. Se lembra da pesquisa? Brigas de casal também produzem efeitos negativos na saúde emocional das crianças. Para de ser criança, papai e mamãe. Você não é mais criança. Você já é adulto. Alguém precisa de você. Chegou o momento de parar, que tudo eu vou me separar. Pare de mimimi. Pare de molecagem.
vou me separar, não gostei, vou me separar. Casamento é coisa séria, filho é coisa séria. É matrimônio, é aliança de sangue. Deus tem muito mais para entregar em suas mãos, para a igreja avançar nesse país. Mas precisamos consertar as arestas, cortar as arestas, corrigir os erros, avançar para correr a carreira. Eu não posso mais me dar o luxo de ficar com ansiedade o tempo todo, com medo o tempo todo. Eu tenho que correr, meu irmão, ou é ou não é. Ou essa palavra funciona ou não. Sim, sim, não, não. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. É para correr, então corra. Se Deus diz que é para correr, você pode. Deus não vai exigir nada que você não possa fazer, nem cumprir. Aleluia. E os versículos. Então, a avó Lói e a mãe Eunice passou fé. Uma fé não fingida. Aqui é o segredo para se livrar de ansiedade e medo. Um dos, né? Existem várias portas que Deus pode usar. Dentre elas a própria ciência, a Bíblia científica, psicólogos ungidos. Mas trazendo aqui para a palavra, a fé em Deus pode livrar você do medo, da inconstância. Eu acho que foi Pedro que disse: transmita a fé aos que ouvem. É terrível quando um ministro está ministrando, aí fica... nem ele se importa, nem ele está acreditando no que está falando. E os versículos 6 e 8, parece-me que Timóteo, mesmo tendo a referência da avó e da mãe, estava numa crise. Que crise foi essa? Numa intimidação. Pessoas mais velhas intimidando ele por ser um jovem pastor, e ele estava sendo desafiado. Olha aí o versículo 6 ao 8. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia. Diga: eu tenho espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Uau! Se você for para essa raiz da palavra equilíbrio, sofonismos, um espírito capaz de controlar as minhas emoções, melhor dizendo, os meus sentimentos. Cada disciplina, mas o que é que diz antes? Venha obedecer, honra-se o Pai. Assim sendo, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Então, às vezes, nós mesmos, e principalmente os mais jovens hoje, passam por um momento de intimidação com tanta gente no mundo querendo mostrar o contrário da nossa fé. Tanta gente no mundo querendo mostrar o contrário. E a voz de Paulo é hoje, lembrando para você que é jovem, que é adolescente, você é capaz. Você não está só. João disse: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, já vencestes o maligno. Timóteo estava enfrentando muitos desafios, como um jovem pastor. Então, eu concluo a mensagem chamando a atenção dos pais para tomar um posicionamento. Amém? Tomar cuidado com o que falam para os seus filhos. Você detecta o erro do seu filho não para profetizar os erros, mas para corrigir, ensinar e chamar à existência. Eu já contei isso aqui, mas vale a pena. Sempre tem pessoas que não viram. Eu cresci, foi construído em mim uma imagem de alguém muito ansioso e medroso. Eu tinha medo de ir para médico. Como é aquela coisa do não sei o que do jaleco branco. Via médico, a pressão subia, arterial, na hora de medir. Em casa normal, no médico, medo. Jaleco branco. É uma doença emocional aí, sei lá o que é isso. Como é? Síndrome do jaleco branco, né? Por quê? Cresci minha mãe dizendo: coma. Se não comer tudo, vai ficar doente e vai ser pior. Vai para o médico. Então, médico para mim, esperar o meu nome
na fila do médico ou no dentista, escova os dentes, se não vai para o dentista, vai ser pior. Para mim, eu estava na antessala do inferno. E eu me via como doente. Vai para o médico, faz qualquer exame, você é doente. Porque mamãe falava isso, a intenção dela foi boa. Vocês estão comigo? Amo minha mãe, foi a intenção boa, ela passou o que recebeu. Mas nós precisamos tomar cuidado como estamos construindo nossos filhos. É para detectar as tendências, não para profetizar, nem amaldiçoar, mas para corrigir. Tome cuidado com o que você pensa, o que você fala do seu filho. Pode marcar ele para uma vida. O que você fala, diga o que eu falo, o que eu penso do meu filho, constrói ele. Vamos finalizar com essa passagem aqui, depois vamos cear. Amém? Efésios 4, 29. Não botaram o meu tempo ali, mas eu acho que eu estou no tempo. Efésios 4, 29 ao 32. Então eu fui criado raspando o prato, comendo que não Satanás. E minha mãe dizia, olha, tive dificuldade para entender que eu precisava emagrecer. O que minha mãe dizia, está vendo ali, maguinho, não tem saúde. Olha o outro, olha, cheio de saúde, olha como está gordinho, fofinho. Então o meu inconsciente, ou subconsciente, eu não sei a linguagem técnica, Aleph me ensinou, mas eu esqueço. Ficou programado a ser uma pessoa gorda. O efeito platô, né? Sempre cortando o meu emagrecimento. Por quê? Eu tinha medo de emagrecer, porque eu tinha medo de ficar doente. Vocês estão comigo? Então você tem que tomar cuidado com o que você fala para o seu filho. Obrigado pelos amém. Uma hora dessas os maguinhos não me entendem. Aleluia. Graças a Deus que meu sangue já é de alguém magro. Viu? Olha Efésios 4, 9. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Você é crente? Você é crente? Palavras podem causar destruição. Você pode ler a Bíblia dessa forma. Pegou Efésios 4, 29, escreve lá no caderno. Palavras podem causar destruição. Efésios 4, 29. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza comerá do seu fruto. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação. Palavras podem edificar, construir. De acordo com a necessidade, na King James diz, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então, palavras são sementes que germinarão em seus filhos. Então, se a tendência dele é o medo, o que a Bíblia diz? Digo fraco, eu sou? Se a tendência dele é o medo, meu filho, você é corajoso. Coloca uma tarefa, ele vai fazer com medo, mas fez. Parabéns que você fez. Você conseguiu. Está vendo aí que você é corajoso? Meu filho, diga todo dia que você é corajoso. Deixa ele ver você rompendo em fé. Deixa ele ver você declarando. Deixa ele ver isso em você. Amém. Comunique graça. A graça pode ser ministrada, transferida através de palavras. Não existe nada mais poderoso do que a graça de Deus. A graça é carregada de todo o poder de Deus, de todo o favor de Deus, de todo o dom de Deus. Ela é tão poderosa que Pedro diz que ela é multiforme. Tem várias formas. A graça pode curar, pode salvar, pode libertar, pode encorajar, pode fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos na graça que é em Cristo Jesus. Olha como você pode ser um canal de Deus para o seu filho, para o seu marido. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foi selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, não sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Diga, tudo isso na minha casa. Isso aqui nos direciona a sermos exemplos. Amém? A sermos exemplos. Eu fazendo uma avaliação
a criação dos meus filhos não foi perfeita. Não porque eu fui omisso. Amém? Não porque eu fui omisso, mas porque eu vim de uma estrutura familiar ruída e tive que construir essas coisas ao longo do tempo. Mas o que eu pude ser exemplo aos meus filhos de fé, de amor, de paciência, deles mesmos vendo eu rompendo em fé com Cássia, a gente pôde ser um bom exemplo. Dê o seu máximo, o resto é com Deus. Porque Deus sabe que você não é perfeito. Amém? Você não é perfeito. E tem outra, perdoe seu pai e sua mãe. Jovem, adolescente, não pode se esconder atrás de desculpas. Ah, porque meu pai, porque minha mãe está conhecendo a palavra. Eu também não fui criado com pai, não fiquei com mimimi. É porque meu pai, porque meu pai. Ei, olha. 1º de outubro, 7h15, 2023. Você não está em 2010, você não está em 2008, você não está em 2007. Diga para o seu vizinho, faça assim, passou. 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 É preciso, meu irmão. A ferramenta do passou se chama perdão. Não existe nada mais poderoso do que perdão. Eu já tinha terminado de ir para a Santa Ceia, mas senti de falar isso para você. Perdão é a ferramenta. Perdoe o seu pai, a sua mãe, deu o que tinha que dar. Nos meus aconselhamentos, é a ferramenta que Deus me usa para falar para aquelas mulheres que foram abusadas pelo avô ou por alguém. Perdoe. E quando elas perdoam, fica para trás. Aquela ponte, foi a estratégia que o Espírito Santo me deu, de uma ponte velha, parafusos enferrujados, ruindo, e eu digo, agora olhe para aquela ponte, lá atrás está seu avô. Essa ponte vai cair, você já pode perdoar e você vai avançar. Você nem imagina. Como palavra tem poder. É a estratégia que o Espírito Santo me deu. E mulheres sendo curadas, efetivas nos seus casamentos, perdoando o passado e avançando. É necessário avançar. Esqueci das coisas que ficam para trás. Não é perder a memória delas, é não levar mais em conta, em consideração. Amém? Se quer levar em conta, leve em conta o que Deus está fazendo hoje. Quem você é, celebre. Amém? Esquece do seu passado, avança. Eu tinha uma dificuldade terrível de abraçar os meus filhos e dizer que amo, porque eu não tive isso do meu pai quase nenhuma vez na minha vida. E Deus usou Aleph como instrumento. Bicho, foi chato, mas conseguiu. Pai, eu venho, eu te amo, te amo. Pai, eu venho. E hoje eu boto eles no colo. Às vezes chega em casa, eu venho. Senta aqui. Pega o Pepe, senta aqui. E abraço os meus filhos. Eles não vão ter tendência ao homossexualismo por causa de beijo no rosto e abraço. Muito pelo contrário, eles vão ficar mais fortes. Porque eles têm carinho de um homem, de um pai. E não vai precisar de nenhum outro. Amém? E Deus é bom. Deus está construindo famílias fortes nessa igreja. Eu não imaginei, nem muito menos Cássia, quando Deus deu uma nota no espírito dela, famílias inteiras congregando, eu disse, é de Deus. E levamos esse lema, que Deus iria nos conduzir a ensinos como esse, durante esses anos temos ensinado. Estamos, a minha sensação, a cada culto de dever cumprido, de cumprir a nossa carreira. Amém? Aleluia. Não pense que eu vou deixar você, nem vou me abandonar você. Amém? Só que eu acho que eu e Cássia vamos estar um pouco viajando mais. Daqui a um tempo. Amém? Para ensinar outras pessoas. Mas nós vamos continuar aqui. Vocês estão comigo? Mas a igreja tem que estar sólida. Sólida. E eu reconheço o Espírito Santo, que Ele está fazendo
nessa igreja, nas nossas vidas. É muito fácil, é muito gostoso, irmão. Eu não oro muito, amém? Mas eu também não fico muito tempo. Eu sempre estou com o coração no Senhor. Eu digo, Senhor, qual é a palavra? E Deus começa, vai versículo tal, faça assim. Olhe, aí começa a mostrar coisas que eu nunca tinha visto antes na Bíblia. É fácil demais ensinar a palavra. Vocês estão comigo? Então eu quero reconhecer o Espírito Santo. É muito divertido. A vida com Deus, na dependência do Espírito Santo, para ministrar a palavra, é gostoso demais. Amém? Deus é